Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal Luiz na Bolsa. Meu nome é Paulo Flávio e hoje a gente vai falar de duas empresas que são gigantes, tá? A gente vai falar da CEMIG, né? CEMIG 4 no caso, e da Copasa, que está listado como CSMG 3, beleza? Uma, né? Ela é uma ação do setor de energia e a outra é do setor de saneamento, tá bom? Vamos falar aqui primeiro da CEMIG 4. Vamos também mostrar para vocês, vamos incluir, né? A análise em dois métodos, um no método Graham e no outro no método Bassi, tá? Vale salientar que não é recomendação de investimento. A gente vai fazer aqui uma prévia dessas duas empresas e você vai decidir se é interessante ou não para a sua carteira, tá bom? Lembrando que CEMIG, né, ela pode estar aí com bonificação na espera, então fiquem atentos a essa empresa, tá? E analisem ela do começo ao fim, beleza? Hoje a cotação da CEMIG custa R$10,12, tá bom? Variação dos últimos 12 meses teve ali um crescimento de 13,85%. Seu PL atual está 4,07 e seu PVP está 1,06. Dividend yield incríveis 14,23%. A gente pode verificar que o crescimento de 2020, né, até hoje, 2025, teve ali um salto gigantesco, passando numa média ali de 2,55. Tudo bem, infelizmente é época de pandemia, mas passando ali de uma média de 2,55 até hoje estamos custando ali acima de R$10, beleza? Ou seja, cresceu ali aproximadamente 400% com suas bonificações e assim por diante, beleza? Descendo um pouco mais, vamos verificar aqui o que? O payout da CEMIG é de 77,05%, ou seja, ela distribui muito bem seus dividendos, tá bom? Descendo um pouco aqui, tem um ROI de 26%. Um ROI muito atraente, tá bom? Para quem gosta de boas empresas que tem um retorno muito interessante, CEMIG pode ser ali uma empresa para você analisar, beleza? Um ROI aqui de 19,27% e um ROI de 11,92%. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Toda vida que eu vou abrir uma empresa, eu já venho verificar isso daqui, pessoal. Lucro líquido versus cotação. Porque aqui eu tenho uma noção aproximada se uma empresa está descontada ou não. Vale salientar que existem outros fatores para a gente analisar, tá? Mas aqui o lucro versus cotação, de cara, já me dá uma impressão boa ou ruim daquela empresa. E no caso de CEMIG, podemos verificar que o lucro líquido dela está acima da cotação de uma maneira bem expressiva. Ou seja, está ali muito acima do que os outros anos, tá? Ou seja, o lucro líquido dela cresceu de uma maneira muito interessante. E sua cota, no último ano praticamente, ela deu uma queda, né? Ela deu uma subida e tal, e acabou caindo. Ou seja, pode ser uma empresa aí para você analisar, tá bom? Verifiquem essa empresa, não deixem de verificar. Subindo aqui um pouco mais, a gente vai verificar a receita líquida, né, versus lucro líquido. Você pode notar que a curva, ó, aqui, essa barra verde, né, é sua receita líquida, e essa linha aqui é seu lucro líquido. Pode verificar que ao longo de 2016 até hoje, né, ela tende aqui sempre crescente, tá? Então o lucro líquido dela ali está crescendo, equiparado ali também à sua receita líquida. Se a gente verificar 2024, teve 39,8 bilhões de receita líquida, tá bom? E seu lucro líquido foi de 7,12. Já no ano anterior, 2023, foi de 36,85 bi e seu lucro líquido foi de 5,77, ou seja, teve ali um aumento de lucro e um aumento de receita, ou seja, é uma empresa que está realmente arrecadando. Vale lembrar também que as empresas de setor de saneamento de energia, elas também há correção, tá? Se houve uma correção de mercado e de preços, obviamente a empresa que é um concessionário de energia ou de saneamento vai repassar para os seus clientes, ou seja, ela vai estar sempre ali tendo as correções necessárias, né? Vamos aqui subir um pouco mais. A distribuição aqui, né? O negócio que gera receita para a CEMIG é o quê? Uma distribuição ali. Teve um retorno de 6,3 bi de distribuição, comercialização 1,6 bi, gás 860 milhões, geração, né? 720 milhões e o total trimestral foi de 9,44 bi. Ou seja, teve um lucro muito, uma geração de receita muito interessante, tá bom? Subindo aqui um pouco mais, o valor de mercado dela é 32,9 bi, né? Ou seja, um valor de mercado muito interessante. Ela tem um free flow aqui de 81,84%, tá muito bacana também, tá? Tá ali dentro do padrão. Agora não tem tag alone. Uma coisa que realmente deixa a desejar é não ter o tag alone. Mas ainda assim, tá ok. Uma dívida líquida ali de 10 bi, beleza, né? Porque toda empresa tem que realmente ter uma dívida para poder entre aspas, haver uma alavancagem naquela empresa, ou seja, é um sinônimo também de crescimento, tá? Subindo aqui um pouco mais, a gente vai verificar aqui o quê? Os dividendos dessa empresa, tá? Os dividendos da CEMIG são incríveis, 10,20% nos últimos 5 anos.
Ou seja, ela vem distribuindo sempre bons dividendos. E o dividend yield atual está ali de 14,23. Uma empresa que paga interessante, tá, pessoal? Temos que ser sinceros aqui com a CEMIG, ela paga bastante interessante, fora ali uma possibilidade muito grande, né, de haver uma bonificação. Se a gente verificar aqui o checklist dessa empresa, tá? Ela, dos 10 requisitos aqui do site investidor 10, ela cumpre 9, beleza? Vamos colocar agora a CEMIG no método BARSE, tá bom? A CEMIG hoje está custando 10,11, beleza? Se a gente tirar uma média dos últimos 5 anos, né, digamos ali, foi uma média de 10,20% ao ano, né? Se o valor dela está custando isso, então vou dividir por 100 e multiplicar por 10,20. Perdão. Vou dividir isso por 100 e multiplicar por 10,2. Me deu uma média ali de 11,03, tá? Vou fazer aqui de maneira bem rápida. B2. 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 Se a gente colocar aqui no método BARSE, né? O que é que ele solicita, o método BARSE? Ele quer o valor da ação, o preço teto, né? Tem que estar, na verdade, no mínimo 6% ao ano de dividendo. Ele puxa ali, ele quer saber quanto foi os últimos dividendos dos últimos 5 anos. Eu trouxe aqui uma média, tá, pessoal, para vocês. Eu trouxe uma média de R$1,03, uma média nos últimos 5 anos. Ou seja, uma média ali de 10%. Beleza? Média de 10% ao ano, 10,2%. Então, trazendo todos esses dados, ela diz o quê? Que o preço teto para essa ação seria de 17,19. Ou seja, tem ali uma margem de crescimento muito interessante, tá? Agora a gente vai botar ela no outro método, no método Graham. Vamos aqui, ó. O que é que ele solicita no método Graham? Ah, tá. Se vocês quiserem essa planilha, tá? Tanto do método Graham, tanto quanto do método BARSE, se você fizer parte aqui do nosso grupo, tá? Eu mando lá no grupo de maneira totalmente gratuita. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode entrar, não cobra nada no grupo. Informações lá todo dia, análise de ações, obviamente sem indicação, uma análise apenas, a gente vai botar lá novos vídeos da gente, ou seja, é muito interessante para você que é investidor estar sempre por dentro, tá? Então, para você não ter que estar ali procurando direto alguma ação, alguma coisa, lá você vai ter informações que vai ser muito útil, tá? Para a tua carteira, beleza? Vai ter informações ali quentinho para você. Agora a gente vai verificar aqui no método Graham, como é que faz? Valor patrimonial, lucro por ação e preço mercado. O preço mercado hoje da ação está 10,11. Beleza? Agora a gente vai verificar aqui o VPA, valor patrimonial. A gente vai dar aqui uma olhada. VPA está 9,57. Beleza? Então a gente vai lá, coloca no dado 9,57. 9,57. Agora o LPA, tá? O lucro por ação. Beleza? A gente vai lá no... E olha, opa, tá do lado, 2,49. 2,49. Beleza, o método Graham diz o quê? Que o valor intrínseco, vou até descer aqui para vocês, ó. O valor intrínseco, né, o justo seria 23,16. Ou seja, tem ali mais que 100% de crescimento, né? Beleza. Isso é o valor justo, tá? O valor intrínseco, segundo o método Graham. Aqui a gente bota uma margem de segurança, né? Então a margem de segurança de 30% seria 16,21. Uma mais segurança de 20% do preço teto seria R$ 18,52. E uma mais segurança de 10% do preço teto seria R$ 20,84. Ah, não entendi essa margem. Eu não entendi essa margem. Me explica. Bem, há uma variação entre métodos e uma variação entre o que é real, né? Aqui seria uma proteção. Aqui seria 10% descontado. Abaixo desse método, sairia quanto? Sairia R$ 20,84. 30% ainda de segurança seria 16,21. Ou seja, se você colocar todos os métodos aqui, tanto o método Graham, tanto quanto o método BARSE, a ação está num bom preço, beleza? Mas vale reforçar, não uma recomendação de investimento, tá, pessoal? É apenas uma análise de uma ação. Agora, a gente verificou vários dados aqui da CEMIG, tá? CEMIG é uma empresa do setor de energia, como eu falei. Você pode vir no site Investidor 10 e ver algo mais aprofundado dessa empresa. Agora a gente vai falar de Copasa, beleza? Vale salientar que Copasa está abaixo de 1, ou seja, o seu PVP está 0,93, está no valor descontado, tá? O que é o PVP? Pessoal, se você tiver qualquer dúvida, tá, sobre o site Investidor 10, você pode vir aqui nessa interrogação, vocês estão vendo aqui, ó, e você só deixa o mouse em cima, você vai ver aqui, ó, o que é o PVP? Preço sobre o valor patrimonial, tá? Calcula o preço da ação com o valor patrimonial, beleza? Ou seja, toda vida que o preço tiver 1,
quer dizer que o valor está equivalente ali ao seu preço justo, entre aspas, o que ela vale de mercado. Se tiver abaixo, ela vai estar descontada. Se tiver acima, vai estar ali um valor acima. Só que é muito variável de ação para ação. Tá? Você tem que saber mais informações para saber se aquela ação está descontada porque realmente está no valor ok, ou se ela está descontada por alguma coisa que aconteceu e você não sabe assim, sem fazer uma análise mais aprofundada. Né? Podemos dizer que está descontada Copasa, não é recomendação de investimento, que deixo bem claro. Beleza? Cotação hoje está 19,75, né? Abaixo de R$20, uma variação de 3,3% para cima. Seu PL está 5,70, como eu falei, PVP 0,93 e dividend yield 12,20%. O dividend yield está muito atraente, tá, pessoal? A gente vai verificar o quê? Que essa ação teve uma oscilação muito grande em meses específicos. Beleza? Houve uma queda, porém sempre houve uma subida. Será que esse momento de queda é interessante? Né? A ação saiu de 23,89 em março, ou seja, pouco mais de 20 dias atrás, né? E hoje, abril, né? Quase R$24, custando R$19,62. Se ela voltar aos R$24, vai dar aí praticamente 20% de crescimento. Não é recomendação, tá? É apenas uma análise. A gente vai descer mais um pouquinho, vai verificar o quê? Payout 76%, tá? Um payout muito interessante, beleza? Um payout muito bom. Cadê aqui o ROI? O ROI 16,36%. Pessoal, deixa eu descer um pouquinho. Todo ROI acima de 15%, né, indica ali que a empresa está num momento muito interessante, beleza? ROI aqui 11,57 e ROA 8,49. Descendo aqui mais um pouquinho. Dos 10 requisitos cobrados pelo checklist do site Investidor 10, né, comprador de buy hold, ou seja, você compra e deixa na carteira, dos 10 requisitos, ela supre ali 8, né? Ou seja, ela marca 8 pontos dos 10 requisitos aqui do site Investidor 10. Vale lembrar que os requisitos são até interessantes e um critério muito, muito bacana, beleza? Aqui, dividend yield dos últimos 5 anos, média 10,87, ou seja, um dividend yield muito interessante, tá? Vale você reforçar aquela olhada nessa empresa, tá? Aquela análise bacana que você pode dar nessa empresa. Dividend yield, né? Datacom passou, né? Datacom aqui foi dia 26 do 3, beleza? De dividendo de 26 do 3, mês passado, e JCP dia 5 do 3. Beleza. Descendo aqui mais um pouquinho. Verificar aqui. Vamos verificar aquele lucro líquido versus valor. Lucro líquido versus cotação, tá, pessoal? Olha, o lucro líquido dela ainda assim lá em cima, na casa dos R$22 aproximadamente, né? E aqui sua cotação aqui aproximadamente R$19,70, né? Ou seja, é uma boa análise você chegar aqui no Insight Investidor 10, dar uma olhada nessa empresa, tá? Já a gente vai botar nos dois métodos, tanto no Garmin quanto no método BAS, tá, pessoal? E subindo aqui mais um pouquinho, vamos voltar aqui, a gente verifica o quê? Que a receita, né? A receita vem crescendo e conforme o lucro líquido também, ou seja, é uma empresa que está em crescimento. De 2015 a 2025, né, agora, você pode notar que essa barrinha verde está em ascensão e também houve uma pequena oscilação aqui no lucro líquido, que é essa setinha aqui mais amarelinha, digamos assim, mas houve um crescimento também interessante, tá, pessoal? Há uma constância naquilo. E é um setor de saneamento, ou seja, é um setor ali que vai ser corrigido também pela inflação, tá, pessoal? É um setor que também vai ser corrigido. Porque a continha de energia, a continha de água chega na tua casa todo mês, eu tenho certeza. Aqui, negócio que gera para a Copasa, obviamente, água, esgoto e resíduo. Enfim, que realmente vai gerar, né? Setor de saneamento é isso, né, pessoal? Então, beleza. Agora chegou o momento de a gente colocar essa ação aqui no método. Vamos ver qual primeiro. Vou botar no método BAS, beleza? Vamos ver quanto é que está custando o valor da ação. 19,75. Vamos ver se está valendo a pena no método BAS, hein, pessoal? 19,75. Se eu não me engano, foi 10,87. Isso mesmo. Foi 10,87 o valor de dividendos nos últimos 5 anos. Então, eu vou botar aqui 10,87. 10,87 é só uma média, tá, pessoal? Que é só uma média. Então, conforme o método BAS, o preço teto dessa ação estaria ali em 35,78. Isso conforme o método BAS, tá, pessoal? Então, você dá uma olhada, dá uma analisada, ver se essa empresa é interessante, beleza? Verifica se está na tua carteira ou não, dá uma analisada bem
nela, beleza? E confere mais informações. Você pode ir no site Investidor 10, lá vai ter várias informações para você. Agora vamos colocar aqui no método Graham. Vamos ver se essa empresa está descontada de fato ou não. Vamos aqui dar uma olhada. Valor do mercado, 19,75, tá? Agora, o valor patrimonial. Vamos dar uma olhada no valor patrimonial dela. LPA. Valor patrimonial... Aqui, 21,17. Deixa eu... Espera aí. 21,17. 21,17. LPA e agora LPA. 3,46. Ou seja, segundo o método Graham, tá? A Copasa, né, descer aqui para vocês, teria um valor justo de R$ 40,60, tá? O valor intrínseco, o valor justo. Uma margem de segurança seria ali preço 28, tendo 30% de segurança, tá, pessoal? Seria ali em média 28,42. Uma margem de segurança de 20% ficaria em 32,48. E uma margem ali de 10% de segurança ficaria em 36,54. Não sei se tu gosta desse método Graham ou do método Bass, tá? Ou se tu gosta da forma que essa ação está no mercado, mas vale a pena você analisar. Deixa eu botar aqui para vocês. Uma análise de uma ação dessa maneira, pessoal, não é todo dia, tá? Em todo canto que você vê. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Uma análise da Copasa, uma análise da CEMIG. São duas empresas fantásticas. Vou reforçar, não é recomendação de investimento, mas eu tenho carteira e eu reforcei minha posição ainda mais em ambas recentemente, tá? Devido aos dados que eu verifico e, no meu ponto de vista, eu acho as empresas muito interessantes, apesar de alguns detalhes, mas se colocar na balança, eu acho a empresa interessante. Para minha carteira, tá? Para minha carteira, elas se encaixam muito bem, beleza? Uma análise dessa, pessoal, se você fosse fazer aí com outras pessoas, sairia bastante caro. Então, eu estou dando aqui o conteúdo praticamente graças para vocês, como a gente faz uma análise, como a gente verifica ali o preço justo e tal. Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, muito obrigado, tá? Se você quer continuar incentivando a gente a fazer mais vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, tá? Comenta lá e lá embaixo, pessoal, você pode deixar além dos comentários, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o grupo do WhatsApp. Você pode simplesmente clicar lá e fazer parte do grupo de maneira gratuita, tá? A gente vai passar informação lá diariamente de ações, fundos imobiliários e é muito interessante ter sempre mais gente para a gente poder acrescentar mais informações, né? Uma troca de conhecimento é muito, muito válido, muito interessante. E a gente não sabe de tudo, pelo contrário, a gente está todo dia aprendendo cada vez mais. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!